Bom dia, 7h59, estamos começando mais uma leitura do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Então, eu estou aqui com você, tomando meu café, você o seu. Vamos tomar juntos? Bom dia, Tereza. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Parece que tem um veranico vindo aí, um calorzinho bom, depois de tanto frio. Então, estamos lendo o capítulo 2, estamos lendo o capítulo 3, verso 2. Já estamos no capítulo 3, são 52 dias que nós estamos lendo, sem parar. Então, Salomão está nos falando nesse capítulo 3 sobre o bom uso do tempo, né? O que significa o tempo? Bom dia, querida. O que significa o tempo? A gente vive e não se dá conta. Então, ele está nos ensinando a prestar... O que é estar presente? Estar presente é se dar conta de tudo que acontece à nossa volta. Tudo não são só movimentos, objetos. Tudo é, eu respiro, o meu corpo funciona, e aí a natureza está lá fora, hoje está um dia mais quentinho. Tudo é tudo. Se dar conta de tudo, estar presente. Então, essa presença, ela é preciosa quando alcançada. Então, Salomão está nos guiando para esta presença preciosa. Então, uma das coisas que a gente tem que se dar conta é que tem algo que a gente chama de tempo. E é disso que o Salomão está falando aqui no capítulo 3. Bom dia, Viviane. Então, ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Ele não fala colher, ele fala arrancar aquilo que se plantou. Ele pulou a colheita por algum motivo. Então, todo mundo conhece isso de alguma canção popular que já pegaram do rei Salomão e colocaram música e ficou lindo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, vamos olhar para isso da perspectiva sistêmica. Então, esse verso está nos colocando a ordem natural entre a vida e a morte. Não é uma linha reta, mas existe um início e existe um fim para tudo. Também esse verso nos fala do pertencimento, né? Nós pertencemos, estamos dentro desse tempo. E também fala de exclusão, tempo de arrancar, de tirar. Vamos ver o que ele está falando, então. Se eu olhar para o Hellinger, bom dia, Lígia. Se eu pesquisar no Hellinger, ele diz que o Hellinger básico, ele bate nessa tecla o tempo inteiro, que todos têm o mesmo direito de pertencer. O ímpio, o santo, o assassino, o sacerdote, a professora, o guarda, o lixeiro, o que aprontou muito na família, o que salvou a família toda. Sabe, isso aqui. E o Hellinger acrescenta: também aqueles que já morreram continuam pertencendo. Aqueles que morreram cedo pertencem, né? Então, os que nasceram e morreram. Né? Então, reconhecer, o Salomão está dizendo assim: presta atenção que tem uma coisa chamada tempo, né? E voltando aqui ao Hellinger, na visão sistêmica, muitas vezes a gente ignora os mortos, né? Principalmente quando doeu muito. Por exemplo, um aborto. Às vezes é provocado, às vezes é espontâneo, mas sempre traz dor para a mãe, para a mulher pelo menos. Então a gente ignora, não aconteceu.
Ou, por exemplo, quando um bebê nasce e morre em seguida, ou já morre na barriga da mãe porque aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, né? São mortes precoces que normalmente a gente apaga da memória por dor, né? Mas o sistema não. O sistema vai tentar compensar essa morte, como? Na vida de quem veio depois. E aí, o destino, esse destino que não foi reconhecido, vai ter que ser vivido por quem veio depois. Tá calor, mas eu tô com um pouco de alergia. De manhã eu sempre tenho um pouco de alergia. Tenham paciência comigo, por favor. Então, eu estava falando que o sistema não esquece. Então, muitas vezes a gente vive situações de destinos que não foram completados, ou foram esquecidos, ou foram excluídos. A gente acaba vivendo e não vive o nosso próprio destino. Obrigado quem está mandando coraçãozinho. Mandem mais coraçãozinho, foguinho. Tudo isso o Instagram gosta muito. Harumi, muito bem-vinda, querida. Então, quando Salomão fala plantar e arrancar, ele está falando de um projeto de vida, né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente não quer deixar morrer alguma coisa que já cumpriu o seu tempo, que já foi, já acabou. Por exemplo, uma relação que já está naquela água morna, que já não tem mais tesão de estar junto, não tem mais inspiração ali, cada um seguiu um caminho diferente. Ok, pode seguir um caminho diferente, né? Um negócio, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem um negócio que está minguando, e claro que ela não quer deixar ir. É o filho dela esse negócio, né? E ela luta, mas a gente tá... E ela não quer deixar ir. E ela tem outra possibilidade de trabalho, onde ela já está em outro trabalho. Esse segundo trabalho dela ficou secundário, porque ela precisou pagar contas, então ela tem um trabalho importante. Mas esse aqui, que era simplesmente deixar as pessoas que trabalham lá irem, dar uma boa compensação e fechar e tirar isso da frente dela ficar tranquila nesse novo trabalho, onde ela pode se dedicar e pode crescer, tem muita possibilidade de crescimento. Ela tem essa dificuldade de terminar, né? Ou mesmo mães ou pais que não querem deixar os filhos crescerem, né? Tratam os filhos como já adultos, como se tivessem 6 anos de idade, fica dando comidinha na mão, fica buscando casaquinho, fica dando 500 milhões de conselhos. O cara já é barbado, já mora sozinho, né? Já foi pra vida e os pais estão ali não deixando voar, né? Então, sistemicamente, o que nos ensina o Hellinger? Que a gente precisa reverenciar aquilo que já passou. Tudo que já passou na nossa vida e na vida dos nossos ancestrais precisa ser celebrado e reverenciado. Literalmente, gratidão por aquilo que viveram, por aquilo que passaram, para que a gente possa seguir em diante, né? Então, dá lugar tanto para o início, de qualquer coisa, mas temos para esse início acontecer, eu preciso encerrar o que já não tem mais sentido, né? Isso às vezes é muito duro, abrir mão daquilo que não tem mais. A gente se dá conta que não. O duro não é. O duro é abrir mão, mas o duro também é se dar conta de que aquilo não tem mais sentido. Essa é uma dificuldade, porque a gente sempre acha, não, vai corrigir, não, a loja agora vai chegar o Natal, eu vou vender muito na loja no Natal e vai ser, sabe assim, sempre adiando algo que está evidentemente encerrado. Não que seja ruim, mas porque terminou o seu tempo. Então tudo tem o começo e tem o fim, né?
Platão, vamos para a reflexão filosófica disso que o Salomão está falando aqui, em cima disso. Platão dizia que a nossa alma é imortal, mas que a vida terrena é só uma passagem. Nascer e morrer não são opostos, mas são portais. Eu adorei isso. São portais de entrada e portais de saída da alma, né? Bom dia, Paula. Então, nascer e morrer são portais, né? E a vida aqui na Terra é transitória para a alma. Spinoza, que é outro filósofo que eu admiro muito, ele olhava para a vida como uma potência do existir, né? E a morte como o limite final dessa potência. Então, se você está vivo, você está potente, você está na força. E quando chega a morte, é o final dessa força. Já Jung dizia que na psique, na nossa psique, certas fases precisam morrer para que outras coisas possam nascer no seu lugar. Isso é tudo, né? Eu costumo dizer nos relacionamentos, quando a pessoa diz assim que quer, não, eu não consigo arrumar um parceiro, não consigo arrumar uma parceira, com certeza, provavelmente, a cadeira está ocupada, né, com a antiga relação. Enquanto a cadeira estiver ocupada, ninguém vai sentar nela, né não? Então, aqui é o que Jung diz. Tem que ter uma morte, nem que seja simbólica, é uma condição para que possa ter um renascimento psíquico, né? Então, a sabedoria não está em resistir à morte ou ao final das coisas, mas usar isso como mestre para viver o presente com plenitude. Castaneda dizia que a morte está na distância de um braço, quer dizer, aqui na pontinha do dedo. Se eu esticar o braço aqui para a minha direita, lá na pontinha do dedo está a morte, caminhando aqui junto comigo, grande mestra. Se eu tiver consciência dela, que ela está do meu lado o tempo inteiro, eu vou valorizar a potência da minha vida, como diz Spinoza, né? E como diz Jung, a sabedoria está em usar essa morte, esse final, que a gente vai para lá, com sabedoria, né? Com plenitude. Vamos ver, casos meus de constelação. Tinha lembrei agora de um caso bem interessante, uma paciente que ela era, falando de pais controladores, né? A filha saía, ela tinha crises de ansiedade, assim, era absurdo as crises de ansiedade dela. Ela veio me procurar por isso. A filha, imagina que a filha estava indo pro Réveillon, na época, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ela teve uma crise de ansiedade, a filha tinha 21 anos. Uma crise, né? Então, ok, eu falei, vamos fazer uma constelação e vamos olhar o que... Porque toda emoção que é exacerbada nos remete a ter um motivo. E o motivo, se não é esse que está acontecendo aqui, é porque vem de trás. Então vamos olhar na constelação o que está acontecendo. E na constelação apareceu que antes dela nascer, tinha tido um irmão que morreu. Apareceu na constelação, a gente não sabe como morreu, mas tinha tido um irmão que tinha morrido. Apareceu ali um bebê, um feto, o representante fazia a posição de feto, né? E nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém tinha reconhecido. Ela nem sabia que era a segunda filha, ela achava que era a primeira filha, e ela descobriu, não, tem alguém que nasceu antes de você. Então dentro do sistema tinha essa energia de morte, desse fantasma desse bebê que não foi incluído. E ela tinha aquela angústia de morte, de perder a filha, como a mãe tinha perdido esse bebê, né? Então,
ela pôde dar lugar a esse irmão que ela não conheceu, e ela disse assim: você foi cedo, a sua vida foi breve, mas eu honro você e a sua vida. Teria adorado brincar com você, né? Mas você pertence. Você tem um lugar muito especial no meu coração. E aí ela deu um nome. Ela intuiu que era um menino, deu um lugar como sendo o primeiro filho a nascer. Não foi o primeiro a viver, ela foi a primeira a viver, mas ele foi o primeiro a nascer, ela foi a segunda a nascer, a segunda concebida. Né? E aí a ansiedade dela super diminuiu. Ela compreendeu que podia amar a filha dela sem carregar o peso de ficar de guarda e vigiando cada passo que a filha dava. Né? Então, esse exemplo me lembra muito, né? Tem o tempo de nascer e tem o tempo de morrer. Então, aquele bebê tinha o tempo dele e tem que respeitar e reverenciar aquele tempo. Bom dia, bom dia. Então, o irmão dela podia viver o destino dele e aí liberava ela para viver o próprio destino, né? Falar em arrancar, tem um filme, esse é bem antigo, não sei se vocês viram, chama-se O Jardim Secreto, lá dos anos 90, século passado. Tem gente aqui que não tinha nem nascido. Mas a história diz assim, o nome do filme é O Jardim Secreto, né? Então, ela é uma herdeira que chega numa casa e tem aquele jardim abandonado, porque ela herdou, deixaram, enfim. Então ela começa a cuidar desse jardim. E claro que ele floresce, ele tem uma nova vida, né? Mas ela percebe que por mais que ela cuide, tem lugares que não tá florescendo, que não tá indo adiante, que as flores estão morrendo. Então ela vai olhar o que está acontecendo nesse jardim e ela percebe que tem ervas daninhas que não deixam a planta crescer, né? Elas comem ela ali na raiz. Então o que ela vai? Ela vai arrancar essas ervas daninhas, né? Vai arrancar aquilo que estava sufocando a vida daquela planta. Então, ervas daninhas, né? Precisam ser arrancadas. Assim como pessoas que a gente percebe que nos causam mal, a gente precisa se afastar delas. Isso não quer dizer que a gente vai excluir, a gente só vai se afastar. Ok? Então a história nos mostra, essa história do filme mostra que existem ciclos, né? Então a erva daninha precisa morrer, precisa ser arrancada para que aquelas plantas pudessem nascer. Então é exatamente isso que o rei Salomão está nos dizendo aqui. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Esse é o nosso verso de hoje do rei Salomão. E eu vou para as nossas perguntas. Será que... As perguntas que eu me fiz depois de ler, e eu faço aqui para nós novamente, né? E aí eu gostaria muito que vocês respondessem. Tem muita pessoa querida aqui comigo. Conversa comigo, né? Vamos enriquecer esse nosso encontro. O que na nossa vida já morreu, já acabou, mas a gente não aceita? Será que tem alguma coisa assim? Que já acabou, mas eu tô ali carregando ainda? Não aceito que, ok, acabou. Será que tem, né, que eu insisto em manter vivo algo, que nem a moça que é minha paciente, que tá em outro trabalho já e que mantém a loja dela ali sangrando, né? Ela insiste em manter viva. Será que tem algo assim na nossa vida? Será que a gente se dá conta que quando a gente não deixa algo morrer, a gente está impedindo o nascimento de algo novo? O que vocês acham? Fala para mim. Vamos lá, Luciana. Olha, quem entrou agora, deixa eu falar para você, quem está entrando agora, bom dia para vocês que estão entrando agora. Carla e Marita, bom dia, queridas. Essa live vai ficar gravada.
E assim que eu terminar, agora nós estamos indo para a meditação final. Você pode fazer isso com a gente, vai ser um prazer imenso. Mas para assistir, logo em seguida, assim que terminar, ela sobe e você pode assistir desde o começo. Então ela fica gravada. E também você pode receber o texto dessa live. Eu transcrevo, no final da live eu transcrevo. Então dali a 15, 20 minutos depois da live, eu transcrevo. Você pode receber esse texto transcrito clicando aqui, entrando no meu grupo do WhatsApp. Então você clica aqui em cima na minha bio, tem um clipezinho. Você clica, vai aparecer uma série de links. Você clica no links Rei Salomão cá entre nós. E vai aparecer, e lá você vai receber o texto. Então, se você acabou de entrar agora e você quer receber o texto de hoje, assim que terminar a live, já clica, já entra, que você já recebe o texto de hoje. E aí, vocês vão conversar comigo? E também no equilíbrio entre dar e receber sistêmico, eu estou aqui compartilhando com vocês a leitura do Rei Salomão, do livro dele, e eu peço para vocês compartilharem com mais pessoas, né? Para esse conhecimento chegar a mais pessoas, para ajudar mais pessoas, que mais pessoas caminhem aqui conosco, lendo a sabedoria e apreciando e usando essa sabedoria do Rei Salomão. Então, quem entrou agora, entrou um pouquinho antes da meditação, essa live vai ficar gravada. Então a Renata linda está dizendo, reconhecer que algo já cumpriu o seu ciclo, às vezes demora, sim, mas quando conseguimos é libertador. Verdade, Renata, verdade, demora. Mas, né, precisa desocupar a cadeira, né, não? Coisas novas, tem muita coisa nova esperando a gente aí e que a gente tem que só olhar em volta, que as coisas vêm. Muito obrigada, Renata, pelo seu comentário. Então, vamos para a nossa meditação final. Então, nós vamos fechar os olhos. Fechando os olhos. Toma uma respiração profunda e solta. Só respira. Percebe a sua respiração, não precisa acelerar, não precisa diminuir o ritmo, só percebe como você respira. Na sua frente você imagina que tem um campo imenso. Um campo, um gramadão, um campo imenso. Mas está cheio de flores murchas, que já estão murchas. Algumas murchas, não todas murchas, mas tem algumas, né, que já estão amarelando, se curvando. Então, coloca a mão no seu coração. Se você puder dizer em voz alta, muito bom. Se não puder dizer em voz alta, fala com seu coração, né? Diz assim: eu honro o tempo de nascer e o tempo de morrer. Eu honro o tempo de nascer e o tempo de morrer. Eu aceito o ciclo. Imagina que você está pegando a terra nas suas mãos. E agora é o tempo de você plantar as suas sementes. E ao mesmo tempo que você está ali plantando as suas sementes, você agradece a essas flores que estão começando a murchar, porque elas já cumpriram o destino delas. Agradece a elas, reverencia o destino de cada uma delas e planta novas nesse lugar, porque elas vão servir de adubo para as novas plantas. Então,
Se dê permissão de confiar, né? Que tudo tem seu tempo perfeito. Se dê essa permissão. Respira, volta. Eu vou ler aqui os comentários maravilhosos enquanto eu estava fazendo a meditação. A Luciana diz assim: bom dia, querida. Deixar o trabalho não sistêmico ainda é um desafio, requer muito de mim. Eu sei, Luciana, você está nesse caminho há muitos anos, né? Estamos juntas com isso há bastante tempo. Vai nivelando a proporção. De repente ainda não está no tempo de deixar, porque o sistêmico ainda não está te sustentando. Imagino que é isso. Então, vai aumentando a proporção. E talvez os dois possam conviver, não sei, tudo é uma pergunta. Talvez não seja a hora de arrancar. Se você está tentando e está difícil, é porque não é a hora. Pensa nisso. Vou adorar te ter aqui amanhã de novo, hein? Vai ser muito bom, Luciana, a gente tá juntas. E a Carla diz assim: eu acordei pensando, espera um pouquinho, pensando exatamente isso. Preciso me livrar de algumas coisas. Então, Carla, cuidado com essa palavra, preciso me livrar. Porque isso é exclusão. Sistemicamente, a gente não pode excluir. Senão aquilo que a gente está tentando excluir gruda na gente. Então, aquilo que você está tentando se livrar vai grudar em você. Então, não é se livrar. É reverenciar e deixar partir. É diferente. Percebe a diferença? É reverenciar, o tempo terminou e está na hora de eu procurar outras coisas. Percebe a diferença? E o Bernardo diz assim: eu tenho um desafio gigante de me permitir focar em coisas para mim, meus projetos, acreditar e enxergar que sou merecedor de tudo. Bernardo, bem-vindo ao clube. Claro que você é merecedor e claro que você sente que não é merecedor, porque tem alguém, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avós, podem ser bisavós, lá atrás, que não se sentiu merecedor e ao quem você está sendo leal. Precisa olhar, precisa liberar essa energia que está parada lá e que você é leal a ela, por isso que você não avança na sua vida. Precisa fazer uma constelação. Venha fazer uma constelação, vamos liberar essa energia para você ir para os seus projetos. Você tem toda a capacidade, tenho certeza disso. Chegou tarde, mas está gravado, Bernardo. Você pode assistir daqui a 2 minutinhos. Então, vamos nos permitir honrar o nosso ciclo, honrar a nossa vida, honrar o nosso destino e dizer: tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Não precisa forçar. Confia. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã às 7h59. Tenha um lindo dia.